parâmetros econômico-comerciais, vai ficar muito mais fácil negociar. E fica muito mais fácil o comércio entre essas regiões. Então, a Europa tem todo o interesse em que o Mercosul siga esse exemplo, porque fica muito mais fácil, então, a Europa Unida comercializar com o Mercosul Unido, que tem os mesmos parâmetros, as mesmas políticas, o mesmo tipo de pensar. Então, essas duas versões, né, e é para a gente pensar quais são os reais objetivos desse interesse todo europeu. Qual vai ser a função principal mesmo do TPR, se vai aumentar as funções com esse novo parlamento? Do Tribunal Permanente da Revisão? Na verdade, as duas propostas, o que eles querem mesmo com esse acordo político é pressionar os presidentes a criar um Tribunal Supranacional. Mas eles dizem assim, transitoriamente, enquanto isso não acontece, porque sabe que é muito difícil, a gente quer funções ampliadas para o Tribunal Permanente da Revisão, mas eles não dizem, o acordo não especifica que funções ampliadas seriam essas, né? Como isso pode sentir. O que os deputados paraguaios gostariam mesmo é que houvesse realmente a supranacionalidade desse parlamento, ou que certas competências materiais fossem atribuídas completamente a esse parlamento, esse tribunal. Mas na prática não há nada concreto, não posso dizer concretamente como isso aconteceria. Assim, e eu acho que os presidentes não vão discutir essa parte. Eu acho que esse acordo aprovado, acho que os presidentes vão dizer tudo bem, a gente aprova o acordo da proporcionalidade, mas a gente toma nota, mas a gente gosta muito de usar. A gente toma nota desse pedido com relação ao tribunal e acaba postergando a discussão. Assim, qual a tendência, a perspectiva a curto e médio prazo do parlamento? Ele foca na integração, mas indo mais para o lado econômico? Ou há uma perspectiva de ampliar a agenda, debater direitos humanos? Porque a gente vê hoje tantas declarações, as diretrizes, é muito tímida em questão de direitos humanos, como meio ambiente, saúde, criança e adolescente, terrorismo, tráfico de armas. Se há essa disponibilidade, essa tendência de se discutir com mais efetividade essa questão, ou tende mais para o lado econômico? Não, eu acho que não. Acho que a segunda opção, o Parlamento do Mercosul, ele foi criado, os objetivos dos criadores eram claros, era trazer a integração do lado político, social. Era justamente tirar o Mercosul só do foco econômico comercial e fazer essa discussão social e política. E eu acho que sim, tanto é que a área de direitos humanos é o único conteúdo material previsto nas funções do Parlamento. Mas isso tudo não se prevê, porque como o Mercosul não é supranacional, o Mercosul não tem competências. O Mercosul, o Parlamento não tem funções que podem discutir sobre tudo ou sobre nada. Não se diz como, por exemplo, no início da União Europeia. A União Europeia surgiu como uma comunidade econômica do carvão e do aço. Então, é uma comunidade que tinha competências supranacionais para gerir recursos do carvão e do aço. Pronto, essa é a competência, carvão e aço. No Mercosul não há isso. No Mercosul não há competências, não há supranacionalidade. Então, é tudo. A gente pode discutir tudo, no Mercosul não pode discutir nada. E a questão dos direitos humanos, ela é a única competência material prevista. E os parlamentares, eles têm aproveitado, eles têm as grandes discussões, elas são mesmo rotuladas. Eu diria que hoje as duas grandes discussões do parlamento são a respeito da sua institucionalidade, em como aumentar seus poderes, em como efetivar as eleições diretas, em como efetivar a proporcionalidade, e a outra questão são os direitos humanos mesmo. Só que, então eu acho que esse é um grande mote, um grande potencial que pode ser desenvolvido no parlamento do Mercosul, porque os deputados sabem disso, estão aproveitando, tanto que a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, ela é uma das mais recentes do parlamento, os deputados são os mais implicados, é a comissão que se reúne mais regularmente e tudo mais. Já foram realizados 4 audiências públicas para discutir o relatório anual. Mas as disposições a respeito dos direitos humanos, elas não têm muita força no Mercosul ainda. Então é preciso que o parlamento consolide os seus poderes para que as discussões a respeito de direitos humanos ou que outras discussões possam ser mais ouvidas ou possam ter mais valor no Mercosul. Eu não estudei Mercosul e infelizmente na universidade não tem esse estudo, mas eu vejo que os tribunais decisórios do próprio Mercosul há uma certa divergência quanto matérias como direitos humanos, por exemplo. Eu acho que um exemplo, que eu acho que foi a primeira vez que o TPR foi chamado a julgar o caso dos pneus entre o Uruguai e a Argentina, né? Eu acho que o tribunal ad hoc, sobre a lei de importação de pneu remoldado que a Argentina proibiu, onde o tribunal ad hoc foi para o lado da Argentina, enfim, sobre a questão ambiental. E o TPR revisou e disse que prevalecia o princípio do livre comércio, que o dano não era iminente, que o dano não ambiental não era... Acho que a Carol pode me ajudar. Não, me parece que, na verdade, esses exemplos que o Pablo deu e alguns outros que a gente poderia pensar, nos levam a pensar que esse soft power parece que não nos cai muito bem politicamente aqui na Latinoamérica. Eu queria te perguntar justamente sobre isso. Porque o Jeremy Riskin, ele é um autor que eu acho que se coloca na primeira daquelas linhas doutrinárias que tu apontaste. Ele apresenta a Europa como um modelo, na verdade, de gestão,
futura, que o nome do livro dele é O Sonho Europeu. O Sonho Europeu, ele faz um contraponto com o sonho americano. Ele acaba dizendo que a Europa acaba implementando um modelo de poder descentralizado e não mais vertical, como era o modelo de gestão, inclusive, das próprias fábricas e indústrias, que era um modelo altamente centralizado e vertical, em que, por exemplo, os trabalhadores não tinham uma margem de ação. Esse era o sistema político de poder que ele acaba classificando de pré-União Europeia, em que a União Europeia acaba trabalhando com esse soft power, descentralizando a arena política e horizontalizando os debates. Eu ia te perguntar justamente se tu acha que sociologicamente os latino-americanos lidam mal com esse soft power. Parece que, pelo menos no âmbito dos micropoderes, assim, pequenos grupos de pesquisa, enfim, parece que a gente tem uma certa dificuldade em lidar com a ausência de comando. Parece que o latino-americano precisa de um comando vertical, de um comando acima de nós. E eu queria te perguntar se essa característica sociológica acaba se refletindo politicamente, porque aí me parece que, nesse caso, tu tem dois tribunais com competências semelhantes, ou que acabam decidindo por um mesmo... acabam tendo competência para decidir um caso semelhante, aí as decisões divergem. Parece que a ausência de uma hierarquia entre eles acaba nos deixando um tanto constrangidos, né? Porque as decisões não são, enfim, coincidentes uma com a outra, não são harmônicas. Me parece que essa ausência de uma harmonização, essa ausência de uma cooperação, ou da própria possibilidade sociológica de lidar com a cooperação e com a harmonização, é um traço muito nosso. Eu queria que tu nos falasse um pouco sobre isso. Qual é a visão que se tem de fora? Qual é a visão externa? Porque me parece que os europeus lidam melhor com essa cooperação, com essa harmonização, e que nós temos dificuldade em lidar com ela, muito embora adotemos, né, por via do mimetismo, a gente acredite que esse seja um modelo interessante para ser implementado aqui. Não que eu discorde desse modelo, mas eu acho que existem algumas dificuldades, alguns entraves, inclusive sociológicos e políticos, para a adoção desse modelo. Qual é o teu posicionamento sobre isso? A respeito da possibilidade de implementar esse modelo de gestão do poder e esse modelo de gestão política em outros âmbitos, por exemplo, na Latinoamérica. Alguém tem riscando? É que eu fiz uma pergunta caracol, né? Eu não entendi a minha pergunta, mas tudo bem. Eu não entendi. Mas acho que uma coisa que deve ser levada em conta é que o processo europeu ocorre em decorrência de toda uma maturação, principalmente a partir do pós-guerra, que foi vendo as forças, mas nós não podemos esquecer que é algo que ficou anos e anos no papel, também não foi fácil, houve diversas discussões, foi uma demora, vários conflitos internos e demorou umas 5 décadas. Não sei, mas para mim está completamente fadado a falhar alguém que pense que em 5 anos vai poder fazer a mesma coisa. Até com todo um contexto histórico completamente diferente e toda a herança colonial e outros aspectos sociológicos. Então, também o tempo é uma questão. Exatamente, acho que essa é uma ótima início de resposta, porque essa questão da colonização e da escravidão, a Europa não teve, né, do mesmo modo que a gente teve. E isso realmente trouxe, eu não sou socióloga, mas eu também não conheço sobre eu digo mais para achismo. Eu acho que isso tem efeitos bem profundos na nossa sociedade, na conformação política, né? A gente tem essa cultura mesmo muito autoritária, clientelista ainda, e acho que essa é a visão que a Europa tem da gente. É uma visão que, na verdade, assim, a Europa é um pouco contraditória, eu acho, na visão da América Latina, porque, por um lado, eles entendem que a América Latina é um continente promissor, é um continente, é a região das promessas, porque a África e a Ásia são regiões mais complicadas, a gente tem mais conflitos, e a África é um continente muito desenvolvido, eles têm um problemão na África, eles não vêm solução para a África, mas na América Latina, tudo é melhor na América Latina, os países estão se desenvolvendo, o Brasil é praticamente desenvolvido, o Brasil é um país rico, então eles veem a América Latina com mais bons olhos, mas por outro lado, eles veem essa nossa cultura clientelista, particularista, autoritária, a dificuldade da gente consolidar as posições, a dificuldade de consolidar